nesse sentido, vem uma ruma de mulheres de quebrada que não tem preguiça, porque eu morro de preguiça de comentar, de escrever a história dela inteira. Mesmo sem saber se eu vou ler, quem vai ler, como está sendo exposto. Mas elas estão tendo coragem de ir lá e contar num espaço digital que elas não conhecem ninguém. Que isso também é um ato de coragem, é um ato de... É um aceno. Falar, olha, eu estou aqui e o que você disse não me negligenciou em algum momento, né? Então, acho que lutar contra a negligência é o que eu faço, né? Eu estou lutando contra essa negligência porque essas mulheres, elas existem, elas não são invisibilizadas, porque todo mundo vê a gente, porém ignora, né? E você acha que essas mulheres, elas se importam, assim, de você estar num partido que não é um partido de esquerda, ou elas querem apenas votar na Sara, ou, não, eu votaria na Sara se ela estivesse no PSOL, eu votaria na Sara se ela estivesse na UP, ela não tá na UP, então não vou votar nela. Como que essas mulheres pensam em relação a isso? Cara, eu tenho uma troca absurda, eu mesmo trocando com essas pessoas. E isso não é de agora por causa da política, não. O meu direct, você pode ver. Tem amizades que eu tenho, inclusive de internet, que são por causa de contatos e conexões que eu fiz por causa de histórias que eu contei, e as pessoas foram contando e a gente se conectou. Mas quando eu fiz o pronunciamento sobre a minha candidatura e tal, e aí o Avante, o partido que eu estou disputando, muitas mulheres, mas muita gente, inúmeras, que estão na ponta. Eu tô falando de mulheres que não têm nem tempo de se conscientizar, que nem entendeu o que é direita e esquerda, o que é bom ou ruim, o que é uma política, que elas dependem da política. São mulheres que nem entenderam isso, que estão dependendo de uma ação como a minha, ousada de ir lá e falar, não, eu tô aqui pela nossa bandeira, eu tô aqui pela nossa história, é para melhorar a nossa vida. Por quê? Geralmente mulheres que chegam a questionar em questão de partido, são mulheres que já estão mais avançadas, politizadas, que não estão com a corda tão no pescoço, porque no Brasil toda mulher está com a corda no pescoço. Toda mulher. Pode ser mulher trans, mulher preta, mulher gorda, mulher periférica, mulher rica. Falou que a mulher no Brasil se identifica como mulher, tá com a corda no pescoço, sim, né? Mas, querendo ou não, tem gente que tá com a corda no pescoço que tá apertando mais, que a gente tá na ponta. Então, essas mulheres que têm essa consciência de política, elas vão ter mais critérios para poder acreditar que eu sou capaz de representar esse outro grupo de mulheres. Entende? Agora, essas outras estão querendo uma esperança de alguma coisa. E quando você fala sobre a dor dela, porque você tem vivência para isso, ela se identifica com a sua história. Uhum. Entende? Eu digo, ainda bem que sou eu uma mulher, porque se viesse um homem, você viu que os homens estão tomando os lugares das mulheres até na política, né? Tem homem falando assim, eu vim representar a luta das mulheres. Não sei se você lembra no começo que teve aquela confusão com o Dado Dolabella, porque quando eu iniciei um movimento na rede social contra a candidatura dele, não foi tentando tirar ele do campo de disputa, porque primeiro quem sou eu? E ele é uma pessoa, um cidadão brasileiro, que se o TSE, né, se a legislação eleitoral permite que ele seja um candidato, né? Porém, a causa que ele levantou era uma causa contra a violência da mulher. Não, mas aí foi demais, pra mim. Aí é hipocrisia essa porra. Não, véio. Porque assim, não é por ele ter agredido. Mas ele poderia reconhecer. Gente, realmente eu fui uma pessoa, não um homem violento, agressivo, eu aprendi, não faço mais. Inclusive, estou à disposição de lutar contra isso. Mas ele em nenhum momento reconheceu que ele foi um homem agressor. E aí, é demais, né? Vai falar dessa causa, sei lá, ele não é vegano? Das causas das plantas, da causa animal, combinava mais, né? Ou dos Red Pill. Agora, das mulheres, não. Dos homens que arrependeram de alguma forma, sim, sei lá, velho. Pois é, mas tem homens que estão pegando a disposição mesmo, tá indo pra defender a mulher no espaço político, como se não tivesse pessoas como nós tentando fazer isso. E se esse homem acena pra essas mulheres, se elas se identificam com o que ele tá falando que vai ajudar, porque elas querem resolver o problema delas, entendeu? Elas não estão... A gente chega num ponto... A gente que é ponta, que a gente que tá lá embaixo, com essa estrutura de vida que eu falei pra vocês que eu tenho, que olha que eu tive pai e mãe. E eu tive um patrão que deu suporte, tive vizinhos, tive amigos. Tem gente que não teve essa sorte. Tem mulheres que estão, gente, sozinha de tudo. Sabe o que é tudo? De tudo. Tudo. O que chegar pra elas é esperança. Agora imagina, essas mulheres, de repente, elas não estão preocupadas com o país. Elas estão preocupadas com elas. Só que ela faz parte do país. A decisão dela, da vida dela, a estrutura dela faz parte do país. É isso que forma. Quanto mais negligenciada ela for, mais longe ela vai ficar da situação que ela pode mudar o país em questão de contribuir como uma pessoa individual. E mais vai ficar fácil pra gente ficar num modelo absurdo que vai contra a gente o tempo todo, sabe? Então, quando uma pessoa fala assim, Sara, eu vou votar em você, independente do teu partido, é porque ela entendeu que a minha luta é na luta dela. Não é a luta de...
A ou B, sabe? De Lula, Bolsonaro, sabe? Não é sobre quem tá no poder que é bom ou ruim, é sobre a vida dela. E ela tem essa facilidade de compreender. Agora, as pessoas que são mais politizadas, elas vão ter outros critérios, porque elas já avançaram. São critérios que eu também tenho. É legítimo, né? Muitas pessoas questionaram, e eu não acho que as pessoas possam estar erradas, gente. É legítimo as pessoas pensarem, caramba, Sara, militante, ativista, até hoje, tá entrando no partido que não tá de acordo com o que eu tô alinhando, até porque também temos outra vertente aqui. Quando alguém me olha, por exemplo, vocês dois, qual partido vocês acham que eu poderia estar agora? Assim, olhando de cara. PL. Ah, sai fora, me respeita, rapaz. Sacanagem. O P, né? Eu acho que na UP que você deveria estar. Mas, vamos lá, a UP é um partido de unidade popular, que é um partido que ainda tem pouca visibilidade e eu não entendo muito que eles estão tendo esse apoio, até midiático, para poder falar sobre as suas questões, né? Sobre se lá e se colocar. Geralmente as pessoas olham e já falam assim, ó, uma pessoa preta como eu, periférica, ou preta, ou ativista, é sempre 2 partidos específicos. Porque nós temos vários partidos do campo progressista que falam sobre a nossa luta, vários, mas tem uma caixa específica, que é PT ou PSOL. Fora isso... E eu acho que é só o PSOL. Mas ainda tem, né? Ainda tem, assim, dentro do campo mais conhecido, né? Então é uma caixa que se coloca. É uma caixa, gente. Uma mulher preta periférica igual eu, ela tem uma caixa específica. Ainda mais com tatuagem no rosto. Aí que o negócio fica mais alargado. E eu não tenho formação acadêmica, eu não performo essa, como é que se diz? Elite. Eu ando com o povo rico, mas eu tenho consciência de quem eu sou. Eu nunca mudei de lá pra cá. De 2020 que eu entrei na rede até agora, eu nunca mudei meu posicionamento, meu trejeito. Eu continuo do jeito que eu sou. Eu posso morar, eu posso estar com pessoas que estão num nível muito mais elevado, porém, eu sei o meu caminho. Eu sei a minha raiz. E a minha história comunica o que eu sou. E existe essa caixa também, né? Então as pessoas esperavam logo isso, que é o que eu também gostaria que fosse. Eu também gostaria. Só que dentro das coisas que eu tenho como propostas, dentro das coisas que eu tenho aberto mão para poder lutar pelo coletivo nesse sentido de legislatura, porque você sabe que a gente tem que parar muita coisa na vida. Entendeu? A gente para, a política te para você conseguir fazer suas coisas. Eu não posso simplesmente brincar com isso aqui. Eu tô tentando, vou ali tentar. Não, cara, eu tenho que ter possibilidade mais possível. Então eu entendi que a política, quando a gente vai fazer uma estratégia de sentar e estudar, vou entrar, você não vai levar em consideração somente a questão ideológica de partido. Porque primeiro o meu ponto é ideologia de vida. Você viu a vida que eu contei pra vocês que eu tive aqui e aqui muita gente tem? Eu sou fiel a essa ideologia. A melhorar a vida dessas pessoas como eu, igual eu tô fazendo com a minha. Sem precisar pisar, sem precisar acabar com ninguém. Não tem nenhum momento da minha vida que você vai falar assim, Sara, pra crescer nesse sentido aqui, precisou ter um movimento que ela destruiu a vida de alguém. Nunca teve, nunca terá. Porém, a gente também tem que ser o quê? Inteligente. Nós estamos falando aqui de um ambiente político que ele define o futuro do país e não é uma matemática e nem uma estratégia que eu crio. Né? É um desenho, um formato que já existe e é para todos, né? Para todos os lados. Aí, como que eu vou pegar essa estrutura que eu estou custando construir, essas dependências que eu tenho, e vou brincar de política? Não posso. Então, eu tenho que tentar próximo daquilo que me deixa mais possível a uma elegibilidade, né? Que o negócio não é eleger. Você falou essa questão de perdas e ganhos, né? Eu vejo que muita crítica, e eu acredito que você deve ter feito essa conta em algum momento, é que, a Sara vai ter muitos votos. Mas se esses votos não forem suficientes para eleger ela, provavelmente ela vai estar ajudando a eleger uma pessoa que é contra a nossa luta. Vai eleger uma pessoa, tudo que ela sempre uma foi pessoa contra, né? que sempre, né, que sempre atuou contra o que a gente briga aqui na comunidade, contra o que as mulheres brigam, né? Talvez você vai estar elegendo um político da burguesia, né? Mas essa conta você chegou a fazer? Primeira coisa que eu fiz, velho. Primeira coisa que eu fiz. Porque, como eu falei pra você, eu peso a questão do valor que tem das perdas e dos ganhos, né? Primeiro que eu estou me considerando, né, não só eu, mas como uma equipe que me abraçou e tá comigo, que é um movimento ousado. Ousado por quê? Pela primeira vez, em todo o tempo que eu tô na internet ativa falando sobre isso o tempo todo, eu consegui escuta. Porque a gente sempre teve voz. E as mulheres não têm voz. Temos voz, sim. Mas escuta que é difícil. Eu tô falando sobre essas questões aqui tem muito tempo, gente. Muito tempo, não é de agora. E o problema é, como que a gente vai convencer as pessoas, né, que a gente precisa ser ouvida do ponto de partida que a gente tem necessidade que são nossas. Porque eu não quero que alguém fale por mim e fale, eu vou te contar, aí você vai lá e conta pra mim. Não, eu sei contar.
Eu sei solicitar as minhas necessidades. E o que está faltando hoje, eu acredito no campo progressista, é que exista uma escuta para as pessoas periféricas para entender com elas o que elas precisam, inclusive as mulheres e mulheres pretas de favela. A gente não vê o povo fazendo questão de campanha ou de montando projeto, ouvindo a gente diretamente. Alguém vem, escutou assim por cima, pegou lá os dados estatísticos e montou um projeto, mas sabe aquele espaço de dar escuta para quem está lá na ponta mesmo, que depende da política? Porque, gente, para começar, a extrema-direita está avançando muito. Não sei onde vocês moram lá em Araguari, mas aqui em São Paulo ela está avançando. Eu tô na disputa, acabei de entrar. Eu nunca influenciei ninguém a votar em candidato de extrema-direita e direita, na minha vida inteira. E a minha ausência na política não impediu isso. E eu acho que o que faz a extrema-direita avançar é a ausência de pessoas como eu em espaços que a gente pode atuar, sabe? Quanto mais pessoas como eu ficar afastada da política, mais a extrema-direita avança. Então, a extrema-direita mais forte, talvez, e nesse termo aqui em São Paulo, é o próprio governador, o Tarcísio. Então, o Tarcísio é o Tarcísio. Você vai estar apoiando, não? Não estou apoiando o Tarcísio. Mas e o seu porque partido? eu estou no partido de centro. As pessoas colocaram esse nome nele, que é partido de direita, não. O Avante é partido de centro. O Avante foi um partido base do Lula na eleição passada. Né? Mas é centro porque eu sou progressista. Se eu sou progressista, eu puxo pro meu lado. Porque as minhas pautas são o que eu carrego, o que eu faço, o que eu sou, né? Então, se ele é centro, eu tô lá. Eu sou esquerda progressista. Então, a minha pauta sempre vai ser progressista. Não, eu entendo que você é progressista, mas eu também que sou mais à esquerda, eu vejo o centro como direita, assim. O centro sempre atuou em favor da direita. Todos os caras que eu conheço que fazem parte do Centrão, eles não estão aliados com as pessoas da comunidade, eles estão aliados com empresários da Faria Lima. Sim. Vamos falar que Faria Lima é esquerda? Faria não é. Lima, então, nem fala. Exatamente. Direitaça. Agora vamos a um ponto. O Avante. O Avante, ele foi base do governo Lula na eleição passada, desde o primeiro turno. E quem estava lá, né, ativamente fazendo campanha, ajudando a eleger o governo Lula, né, o presidente Lula, que pra gente hoje é o que mais contempla a classe C, né, que depende mesmo das políticas da esquerda, era o Janones. O Janones estava lá. E o Avante era o Avante, entendeu? Tá. Então foi uma das coisas que eu estudei antes. Por quê? Uma coisa que eu não gosto de abrir mão é da minha autonomia de fala. Não gosto, sabe? Quando eu conversei com vários partidos, o que eu coloquei como condição também era eu ter minha autonomia de fala, inclusive no período de campanha. Entende? Quais partidos você conversou além do Avante? Precisamos falar os nomes aqui, todos? Então, mas no Avante... Eu conversei com partidos de esquerda, tá? Conversei com o Avante. Os partidos de direita que me chamaram, eu não conversei. Porque, gente, muitos partidos me chamaram. Os de direita eu nem teve possibilidade. Teve um que chegou lá mandando alguém que é próximo de mim mandar uma proposta. Falei, não tem interesse, obrigado. Não quis nem conversar. Como o Avante, eu tinha essa referência do Janones, né? Até quando eu fui fazer minha filiação, o Janones era do partido. Ele só mudou depois que eu saí, né? Mas ele ainda era de lá. E a minha referência sobre comunicação, sobre a forma de ser ativista mesmo na rede, foi muito de encontro com o que eu vi, que todo mundo viu. Tanto que eu lembro que quando ele foi votar, ele foi com a blusa fora Bolsonaro, né? Ele foi ativo. Ele foi uma pessoa progressista, de esquerda, num partido de centro, entende? Então, a minha referência foi o Janones. Você chegou a negociar... Nesse sentido de ativismo mesmo, de poder ter a minha autonomia durante a campanha para poder conversar. Chegou a negociação independência, eu falo, por exemplo, em votações contra o que o partido propõe. Vamos pensar aí, num segundo turno ou até no primeiro, se o partido for apoiar um presidente, você tem independência dentro do partido para não subir no palanque subir em outro palanque? Eu não tenho obrigatoriedade durante a campanha de fazer nenhum tipo de apoio a candidato que eu não me alinho. Até porque quando o Avante me chamou, ele me chamou sabendo quem eu era. Gente, eu trabalho, né, tô em pausa no canal ICL, que é um canal progressista. E eu continuei no ICL até os últimos dias da legenda que era permitido pelo TSE. Chegou a pegar uma participação de lucro do ICL ali? Eu recebi meu salário muito bem pago, graças a Deus. Muito bem pago. Mas assim, eu tive essas análises, né? Dentro dessa autonomia, e inclusive de não ter que apoiar nada, não ter que apoiar nenhum candidato que não tivesse alinhado com a minha ideologia de vida, né? Então, graças a Deus, dentro desse sentido, a gente conseguiu fazer o que eu precisava para poder montar a minha campanha dentro do sentido que eu
Preciso. Sem contar também na questão numérica de matemática, né? Na questão do Avante. É um partido que eu vou ter uma concorrência menor em relação a concorrer com outros grandes candidatos. Porque, gente, o pessoal confunde muito o número de rede social com o número de urna. Sim, não dá. A galera acha, não, porque você tem muitos seguidores. Gente, seguidores a nível nacional. Urna é local, apenas no estado de São Paulo. Eles falam que é de 5% a 10% ali, nem né? todo seguidor é Não, e nem todo. Não, mas tem essa conta de 5% a 10% de quem te segue bota em você. Sim, né? Então, mas se o cara ainda tem assim... 1 milhão, provavelmente 50, 100 mil votos ele pega. Isso, mas agora pensa também. A galera que tem fidelidade partidária, ela tem os candidatos dela que elas não abrem mão. Elas têm também. Então, quando eu tô falando aqui sobre essa questão que a gente conversou, tem muitas pessoas que não estão politizadas a ponto de pensar em partido. Como que você conversa com as pessoas sobre... vamos dizer, nem campanha, mas sobre propostas, quando elas não têm uma ideia sobre o que é política e o que serve para ela. Uma coisa que eu conversei com o pessoal, eu estava conversando esses dias, eu falei, cara, vamos ter que arrumar uma estratégia de conversar com esse povo que está nesse meio termo, porque tem gente que não vota na extrema-direita de jeito nenhum, mas jamais votaria em alguns partidos da esquerda. E vice-versa. Isso a gente tem. Então tem um povo que está aqui, ó. Seja ele politizado ou não, seja ele bem... Ou talvez é muito bem informado, porque tem esses dois extremos, né? Ou a pessoa é zero informação, questão de política, ou ela é muito politizada a ponto de entender. Nesse aqui eu não voto, eu voto nesse, mas nesse não. E aí tem esse pessoal tá aqui. Eles estão tipo assim, ó, tô acenando, eu tô disponível. Quem me ajudar? E grande parte desse pessoal que tá aqui são as pessoas do mundo que eu vivo. E uma coisa que eu percebi, que a esquerda tem deixado Eu vou deixar a desejar, porque eu sou uma pessoa progressista de esquerda e eu tô justamente falando algumas coisas para tensionar, para ver se a gente muda esse cenário, porque tá ficando muito fora da base. A gente antigamente via as pessoas de comunidade falando com muito gosto o nome de partidos de esquerda. Era muito fácil. Quando foi que a esquerda perdeu esse sabor na boca das pessoas de comunidade, cara? Que as pessoas não têm mais sabor de falar, eu sou tal partido, que falava com a comunidade. Porque parece que foi afastando, sabe? Foi afastando muito da comunidade. E esse povo tá lá. Só que a extrema-direita tá entrando com tudo, conscientemente, tá? Não é que tipo, eu tô fazendo isso. Não. Eu sou uma pessoa de favela, meu pai mora na comunidade de Serrão ainda, que era a segunda maior da América Latina, agora mudou, né, a questão de tamanho, mas ainda é uma favela muito grande. Eu posso dizer pra você, antigamente, na época da campanha para definir o Bolsonaro como presidente, era assim, ó, as igrejas evangélicas eram 10 minutos de palavra de Deus, que antigamente era 1 hora, 1h30. Era 10 minutos de palavra de Deus e o resto era campanha política. Bolsonaro. Você viu tudo que eu falei com vocês aqui sobre como eu achava que o dinheiro funcionava, que era desse jeito? Se eu falar pra vocês o formato que eu engravidei você fica doido, porque tudo tem um pouco de crença limitante na decisão da gente. E quando as pessoas estão fazendo campanha em cima do altar, elas estão usando o que as pessoas de favela mais têm, que é pra doar, que é a fé. Porque a gente acredita, o favelado acredita. Pra você ter ideia, só do favelado levantar, ter a vida que ele tem, que é uma vida que tá muito cheia de escassez, muito negligenciada, e no dia da eleição, mesmo sabendo que se ele quiser, ele pode pagar uma multa ou deixar pra lá ou não votar, ele ainda acredita de pegar o título dele e ir até uma urna e votar, cara. É porque ele tem muita fé. Ele tem muita fé. A vida dele vai mudar ali, né? E ele vai ter fé em quem acenar pra ele. E o que é triste é que a gente tá ficando muito assim... crente que tá ganhando de alguma forma e tá deixando as pessoas que são menos politizadas e entendidas do assunto ao Deus dará, à disposição do outro lado. Que eles têm um formato maquiavélico de alcançar, mas tem, sabe? E estão alcançando as pessoas mais velhas, entendeu? Estão alcançando as pessoas mais novas. Você viu tanto de pessoas mais novas, jovens, que estão sendo... Foi um discurso de extrema-direita? E essa sempre foi a crítica do voltar pra base, só que a esquerda nunca entendeu, né? Não, e assim, eu sou progressista, eu sou da base. Como que as pessoas não estão dando atenção porque eu tenho falado, porque eu sou de lá e eu tô lá ainda. Não é porque eu não moro na comunidade hoje que eu não sou de lá, porque minha família inteira é de lá. Os meus amigos são de lá. Você só sai de um lugar quando você não precisa nunca mais voltar nele. Vai ter condição disso? E eu faço parte de um grupo, gente, que não tem como não depender da política. Sendo a política boa ou ruim, a gente depende dela. Eu não posso, né? Eu e o pessoal que me vê como ponto de esperança, falar assim, mas se candidato A ou B ganhar, eu vou embora do país. Eu não tô dando conta de nem Belo Horizonte direito, entendeu? Então, o que eu tô dizendo pra vocês? Eu estou procurando espaço pra começar a minha trajetória política. Eu preciso começar. E eu não sou uma pessoa que vou lutar contra o direito do povo, porque eu não sou a pessoa que tem o alinhamento com a direita. O meu alinhamento é progressista de esquerda.
Porém, eu estou pensando também nas pessoas que estão com a corda no pescoço e está apertando, que eu preciso de um espaço para atuação. Como que eu vou atuar? Agora me fala, como que pessoas como eu têm encontrado estrutura em partidos progressistas que são alinhados comigo e são meus aliados? Como que é a recepção lá? Eu vou te dar só um exemplo aqui. A falta da nossa presença, tanto na disputa, tanto na finalizando a disputa e sendo eleito. Eu vou falar uma coisa assim muito sincera que, tipo assim, chega a ser agonizante porque é sobre raça, não é sobre política. Tinha que ser sobre raça isso aqui. Por quê? A gente faz parte de um grupo muito pequeno que tem autoestima de conseguir acreditar que consegue entrar para um ambiente desse. Para eu ter essa história que eu tive e acreditar que, caramba, eu vou me jogar na política para poder representar as pessoas que têm história parecidas com a minha, eu tive que ter muita autoestima para isso. Muita. E eu tô num ambiente, no momento agora da minha vida, eu poderia simplesmente, vou fazer o que der pra mim. Mas eu acho que enquanto o meu conforto, quanto maior ele for, ele me afastar de pessoas que não estão tendo o mínimo que eu tenho, tá errado. Entendeu? Tá errado. É ruim pra você. Não me abastece. Não é uma prosperidade. Porque a prosperidade, dependendo do modelo dela, ela tem que ser coletiva. Uma coisa é morar na casa boa, porque eu mereço. Eu trabalho muito. Eu mereço, eu tenho que ter conforto, eu tenho que ter minha casa, minha filha tem que abrir a geladeira e pegar coisa de comer, os armários. Mas isso não pode ser só pra mim. Tem que se estender às outras pessoas. E por que não tá estendendo? Por falta de consciência de muita gente, sabe? Não adianta nada se sair de casa e ver a merda toda lá fora. Não, porque não são escolhas. Se fosse escolher as pessoas, beleza. Não, fulano, aquela mulher ali escolheu ver assim. Mas eu sei que não são escolha delas. E eu sei que a vida que elas têm, que estruturou ela para chegar no ponto que ela está hoje, está afastando ela de pensar de coisas sérias como essa. Entendeu? Então, para mim, o meu conforto não pode ser área de comodismo, de não pensar que a outra pessoa também merece estar como eu, vivendo minimamente com dignidade, né? E como que as pessoas progressistas receberam essa decisão sua? Estão recebendo até hoje, né? Olha... Te assustou, assim, a forma que elas... Então, não me assustou porque eu acho legítimo. Você já esperava? Em alguns momentos atrás... Não é uma questão que a gente não esperava, não esperava. É que são eu vejo reações que as de pessoas. críticas, elas, de alguma forma, elas tentam anular a sua história, assim, sabe? Sim, porque as pessoas fazem o quê? Velho. Dependendo do que você faz, que não está alinhado com o pensamento delas, algumas não vão querer interessar no porquê você fez a escolha. Elas vão no motivo principal, no problema principal, entendeu? Então, a minha trajetória inteira, que eu nunca dei pra trás. Não vai ter nenhum momento que você fala, Sara teve uma fala, comportamento que é desalinhado com aquilo que ela prega. Nunca teve e nunca vai ter. Porque eu sei quem eu sou, né? Mas o pessoal resumiu a minha vida inteira apenas essa decisão que eu tive estratégica por questão de analisar o cenário mais possível de uma elegibilidade, entende? Porque é um campo que eu preciso atuar e eu preciso começar. Eu preciso começar, não tem como a gente entrar na política e falar, levantei a mão, vem aqui e me pega, né? E uma coisa que eu acredito que a gente poderia começar a trazer também dentro desse cenário de tensão, não somente eu estar num partido de centro, é porque que mulheres como eu não estão ocupando muitos espaços em lugares que são nossos, porque os aliados disseram que são assim. Nós somos apenas 5,23% de candidatos eleitos. Dentro de todo um cenário que tem entre 500 e poucos candidatos como deputados federais. Sim. Isso porque a gente nem pode dizer que essa quantidade, que são mais ou menos, exatamente, mas acho que é entre 20 e 27, alguma coisa assim. 27 pessoas no total, parece que são 17 mulheres. Eu não posso nem falar que são todas progressistas. Nós estamos falando aqui de pessoas pretas. Porque até o ACM Neto é preto, você sabe, né? Até ele se declarou como preto, ele tá nesse grupo também. Então, eu não posso nem dizer que são pessoas favoráveis às minhas causas. Então, assim, cadê a gente? Como é que eu vou cobrar que o STF tenha uma mulher negra como ministra, sendo que eu vou nos partidos progressistas, que são nossos aliados, que entendem dos nossos recortes, e não vejo mulheres lá ocupando esses espaços de liderança e poder de comando? Entende? E eu não tô fazendo assim, eu tô jogando a culpa, não. Eu tô trazendo aqui uma coisa que eu quero que as pessoas avaliem. Porque isso é extremamente necessário. É extremamente necessário. E não é um ponto de acusação. Eu não tô defendendo nem atacando ninguém. Eu tô trazendo pontos que estão fazendo pessoas tomarem decisões diferentes. Assim como tem várias pessoas também, algumas mulheres que estão na disputa, que estão fazendo alguns tipos de desabafo comigo. Sobre como elas estão sendo tratadas lá. Eu não posso trazer dados nem nomes, nem coisas que não são minhas, mas que estão acontecendo. Tem muitas mulheres pretas sofrendo muito preconceito também dentro desse campo nosso, que é campo de aliado.
E isso não tá certo, gente. Não tá. Eu tô tendo coragem de vir aqui falar isso. Ah, mas isso que te empurrou pra lá, não. Não foi o que me empurrou pra lá. O que me fez tomar minha decisão em relação à minha candidatura foi toda um pensamento e estudo sobre tudo. Entendeu? Sobre tudo. Sobre questão de espaço, sobre questão de disputa, sobre tudo. Porém, isso não me impede de chamar a atenção das pessoas que são minhas aliadas, porque elas não são minhas inimigas. Pode estar um pouco desalinhado, né, as nossas pontos de partida, mas eu tenho como comprovar, porque nós somos pequenos. Se nós estivéssemos tão bem aceitos assim e tão bem estruturados assim para disputar dignamente, a gente era uma quantidade gigante e absurda. Então, dentro do projeto que você tem, é fundamental que você tenha vários aliados. A quantidade, quanto mais você tiver, melhor facilita de alguma forma. Mas me parece, de verdade, que existe até uma orquestra trabalhando em harmonia ali para que, de alguma forma, você não consiga crescer. Você consegue identificar de onde surge essa organização para atrapalhar com que você siga um projeto que me parece ser honesto? Quanto a isso, eu não sei, porque eu não tenho como controlar a reação das pessoas, né? Cada pessoa tem uma reação daquilo que ela recebe como informação. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma. As pessoas que me entenderam estão reagindo de uma forma de acolhimento. Tem pessoas que estão revoltadas porque elas, se sentiram traídas. E todo sentimento agora é legítimo. Só que eu sou convicta. E tem uma coisa que a gente precisa, é o quê? De paciência. A gente tem que ter paciência. Eu não posso ficar tentando justificar nada. Eu estou explicando aqui, né, que a gente está numa conversa, e é uma conversa, mas só o tempo vai fazer as pessoas entenderem como que eu trabalho e como que eu funciono. Entende? Agora eu estou no período de campanha, eu estou preparando uma campanha com muita delicadeza, pensando em tudo, né? E nada que... Gente, o problema não sou eu, não, tá? O problema é o formato que a política funciona, primeiro que ela exclui muitas pessoas de grupos menores. Ela foi desenhada para isso. Antes de eu chegar aqui, ela já existia. Então, ela foi desenhada para você não participar. Ela foi desenhada para eu não participar. Entrando nas brechas ali possíveis. Para eu só ficar fora, pra né? você ter menos dinheiro. E quando eu digo eu digo um grupo de pessoas como eu que disputa. Sim. Então eu já entendi isso. Esse problema não foi eu que trouxe. E é assim que ela funciona. Então, eu acredito que mulheres como eu, elas são como água, sabe? Porque, na verdade, a política não vai abrir a porta pra gente. Eu digo a política em todos os campos. A política, tá? Porque a política ela é feita para quê? Ajustar a vida do cidadão. Ninguém quer que a vida de pessoas como eu seja ajustada para uma coisa boa. Então, ela não vai abrir assim, né? A política não vai abrir, porque isso é estrutural. A guerra de classe existe por isso. Se não fosse guerra de classe, a gente estaria muito mais avançado. Mas a guerra de classe existe por isso. Agora, pergunta. Alguém vai abrir e falar assim, pode vir, vai entrar? Um exemplo, vamos lá. Se eu te chamo para ir na minha casa, eu te convido. Falo, não, vem aqui em casa aqui que eu vou fazer um café para nós. Quando você chegar na minha porta e abrir a campainha, o que você espera que eu faça? Me receba ali, né? Abra a porta pra você passar. Você não vai esperar que eu vá abrir só meia porta pra você passar. Eu não te chamei? Eu te chamei, não foi? Então eu tenho que estar... Eu te receber, eu te chamei, eu tenho que ter uma água pra te dar. Porque uma coisa é você chegar de supetão. Se você chega de supetão, você tem que aceitar o que eu tenho pra te oferecer. Mas se eu te convido, eu tenho que preparar algo pra você. Porque é isso que eu tenho que fazer. Uhum. Mas quando a pessoa me convida, eu não espero uma porta meia aberta. Eu espero uma porta aberta que entenda as necessidades de todas as pessoas que eu represento, sabe? E aí, quem faz isso? Não vai existir em lugar nenhum. Então, as mulheres como eu, pessoas como eu, elas vão ter que fazer que nem água, mano. Você joga água e ela vai, onde ela consegue ir, entende? Então, eu tô pensando justamente em pessoas que estão como eu, acenando, pedindo para ser encontrada, e eu tenho essa comunicação de dialogar com os dois grupos. Porque quando eu converso com essas mulheres, eu não preciso ficar preocupada se lado A ou lado B não é prioridade delas. Porque elas entenderam que elas têm que ser prioridade. E a intenção, tanto da minha campanha, da minha candidatura, é trazer a gente para o centro do debate novamente. Quem tem que ser o motivo de briga é o povo, gente. E de periferia, por exemplo, sabe? Tem que ser o foco, a gente tem que ser o foco. Vão xingar todo mundo, Tarcísio e afins, mas focado na gente, sabe? E aí vira uma briga que quem que vai tomando pato são as pessoas que estão menos dentro possível, que não tem poder de resolver nada, entendeu? O Tarcísio não depende de mim para ser eleito. Eu acabei de chegar aqui, né? Inclusive porque a briga virou a questão do Tarcísio. Eu acabei de chegar e ele já faz essa política dele aí há muito tempo, que independe da minha presença. Se por acaso eu falar assim, eu não vou mais, eu vou desistir, ele vai parar por causa disso? Ele não vai falar assim, só porque a Sara então parou,
eu também vou desistir. Não vai, cara, não vai. Mas eu tô aqui tentando um ponto para iniciar, sabe? Eu tô tentando um ponto para começar dentro do que é possível, dentro da estrutura individual que eu consigo. Porque também não adianta. O que o partido possibilitou para você? A minha autonomia. Consegue pegar dinheiro também? Não, a gente tem o fundo partidário. Mas porque isso o fundo... É porque eles falam que não é distribuído da forma correta. Olha, eu não posso dizer para vocês sobre o fundo partidário de outros partidos, porque, né, como eu não estou em outros partidos, mas quando a gente conversou, o fundo partidário é um direito das pessoas, inclusive de mulheres e são as pessoas pretas. Isso é um direito. Só que a gente sabe que essa divisão, ela é feita de acordo com cada partido, né? Então, quanto mais mulheres tiverem, mais pessoas pretas no partido, eu sei que vai ter o primeiro, segundo, terceiro escalão e tal. E aí isso aí vai impactar numa campanha. Exato. Só que tá todo mundo concorrendo no mesmo período. Tá todo mundo. Bom, o partido tá te apoiando financeiramente? Não entendi. O partido financeiramente está te apoiando? Você vai receber alguma verba? Vai ser o fundo de campanha. O fundo de campanha que é permitido pelo TSE. Mas você não sabe ainda quanto que vai ser passado para você. A minha equipe está analisando. Porque tem pessoas que recebem 1 milhão de fundo partidário. Vai ter gente de 3 e tem milhão, pessoas que recebem 10 mil reais. A gente tem posicionamento dos escalões, né? Porque tem lá o primeiro, segundo, terceiro, que a gente sabe que tem isso em todos os partidos. Eles vão fazendo o quê? Vão priorizando cada pessoa, vão priorizando a campanha de fulano, de ciclano, de bertano, em todos os partidos. Então, isso aí tem os fundos de campanha que cada partido vai decidir qual vai ser o candidato que eles vão priorizar em questão de fundos, né? Pelo menos na minha equipe, a gente está alinhado que a gente vai conseguir fazer uma campanha. Mas, isso dentro de um partido pequeno que também recebeu uma verba muito menor. Por exemplo, o Jones, a gente estava conversando com ele. Lá em Pernambuco, ele esperava que ia pegar 1 milhão e a grana que tá chegando para ele é de 500 mil reais. Lá ele tá brigando pra caramba. E o Jones é um cara gigante, né? Exatamente. Ele é um cara gigante, mas também ele tá num partido que é muito grande, que vão ter muitos candidatos. Então, como que vai ser a distribuição? Aí vai ser de cada partido, entendeu? Pelo menos lá no partido que eu estou, a gente conversou e alinhou em relação a fundo de campanha, que tem que ser um fundo de campanha compatível com o que a gente consegue dentro da distribuição justa do TSE. Né, que tem as porcentagens que é direcionado para a cota de raça, cota de gênero. Essa parte a minha equipe que é responsável por isso fez. E nós vamos tocar uma campanha. E isso nós vamos fazer, nós vamos tocar. Né, porque a intenção da campanha é a gente se eleger. Que todo mundo está na corrida, a gente está correndo para se eleger. Agora, o resultado dessa eleição é só dia 4 de outubro. Né? Porque também a eleição não é só a campanha. É o que as pessoas vão encontrar com você enquanto identidade do voto, enquanto identidade de história. Né? Eu acredito que esse movimento de eu estar numa candidatura nesse período é uma vitória no sentido de ter um histórico, sabe? Ter meu histórico. Caramba, em algum momento da minha vida eu pensei nas pessoas, eu pensei em trabalhar pelas pessoas no campo político e eu tentei, sabe? As suas pautas, elas são geralmente minoritárias ou de pessoas... Os projetos seguem na mesma